Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como calcular a média ponderada utilizando planilhas Google. Muito simples, muito rápido, muito prático, como tudo que a gente faz no planilhas Google. Tem muitos professores que não utilizam média ponderada porque dá trabalho para calcular, né? Porque eles acham que dá trabalho para calcular, mas no planilhas Google vai ser muito simples. Olha a minha empolgação. Se vocês não estão sentindo essa empolgação, porque eu sou uma pessoa que às vezes não consegue se expressar muito bem. Saibam que eu estou muito empolgada e muito feliz de poder mostrar isso aqui no canal. Já devia ter gravado antes, né? Mas enfim. Vamos lá, eu já criei a minha planilha, tá? Criei uma nova planilha no Google Planilhas. Coloquei ali o título, ó. Todo arquivo precisa ter um título, um nome. Coloquei média ponderada. Aí eu criei uma coluna com o nome dos meus alunos, uma coluna para o trabalho 1, uma coluna para o trabalho 2, uma coluna para avaliação e uma coluna para o cálculo da média ponderada, tá? Você pode colocar quantos trabalhos, quantas atividades você aplicou aí no seu mês, no bimestre, no semestre, enfim. Você vai criar a sua planilha da forma que for mais adequada aí para o seu contexto. Aqui é só um exemplo, tá bom? E aqui do lado a gente tem uma outra tabela, ó, que é dos pesos. Então eu tenho o trabalho 1, ele vale 20% da nota total, tá? Ele tem esse peso, né? É 20% da nota total. O trabalho 2 tem 20% do peso. E a avaliação é 60%, equivale a 60% da média total, tá bom? Da nota total para a gente calcular a média ponderada. Então, para quem não sabe o que é média ponderada, é isso, é quando você trabalha com pesos. Cada nota ela tem um peso diferente no total, no final, tá bom? E aí, o que que a gente vai fazer? Aqui nessa célula, né, que é a E2, aqui embaixo do média ponderada, é onde eu vou fazer o primeiro cálculo. Toda célula que vai receber um cálculo, onde o Planilhas Google precisa realizar um cálculo, a gente começa com o símbolo de igual. Se eu não coloco o símbolo de igual, Planilhas Google não sabe que ali ele precisa fazer um cálculo. No Excel é a mesma coisa, tá? Se você já usa o Excel, se você já usava o Excel, já usou em algum momento, lá é do mesmo jeito. Coloca o símbolo de igual para que a planilha eletrônica saiba que ali ela precisa realizar um cálculo. A função a fórmula, desculpa, que a gente vai utilizar, ó, conforme eu começo a digitar, ele mostra para mim. É essa daqui, tá? Average.weighted. Ó, meu inglês falhando hoje. Não sei como se pronuncia de forma correta, mas é essa daqui que vocês estão vendo na tela. E eu também vou deixar no box de informações, tá bom? Vou deixar a fórmula e a sintaxe dela. O que que é a sintaxe? É a forma que ela precisa ser preenchida, tá bom? Quais os valores que a gente precisa informar para que ela funcione, tá? Então, é essa daqui. Vou apertar o Enter. E aí ele mostra para mim, olha só, Planilhas Google é uma mãe para vocês. E ainda tem gente com preguiça de usar, ah, eu não sei, eu não consigo. Tem um monte de vídeo aqui no canal, vou deixar o link da playlist no box de informações e o próprio Planilhas, ó, vocês estão vendo aqui. O que que ele fala? Ele fala com você. Ele está falando comigo nesse momento. Ele está falando, olha, Cris, eu preciso do primeiro valor. Onde está o primeiro valor? Aqui, ó. É o trabalho 1 da Maria, que está em B2, tá? Nessa célula aqui. Então, eu vou informar. Eu gosto de digitar. Se você não gosta de digitar, você vem e clica aqui, tá? Só que aí ele some o restante ali. Agora, se você não tinha visto a fórmula antes, você se perde. Eu sei que é o ponto vírgula, tá? E ele mostrou ali de novo. Agora, o que que o Planilhas Google está falando para mim? Ele está falando, Cris, agora eu preciso do peso dessa nota, do valor. Você já disse para mim que o primeiro valor está em B2, mas onde está o peso? O peso está aqui, ó, em H2. Ó, trabalho 1, 20%. H2. E eu vou informar para ele, tá? Ponto, vírgula. Cris, tem valores adicionais? Se não tiver valores adicionais, eu nem preciso desse ponto vírgula. Eu fecho aqui e ele vai calcular para mim, que já calculou. É 10, tá? Mas eu tenho outros valores adicionais, então eu vou continuar. C2
ponto vírgula, H3. Ó, tá aqui, tá vendo? Ele vai mostrando aqui pra gente, ó, H3, ponto vírgula. Tem mais valores adicionais? Eu tenho mais um. D2, ponto vírgula. Onde está o peso H4. É isso, né? H4. Ainda tem valores adicionais. Acho que ali eu fiz alguma coisa errada. Não, tá certo. Não tenho mais valores adicionais, eu fechei. Ele já calculou para mim. 8,8. Ele já mostra aqui, ó. Não preciso nem apertar o Enter. Ele já mostra ali para mim, tá? Então, é isso. Eu sempre vou informar um valor, ponto, vírgula, o peso desse valor. Caso eu tenha valores adicionais, eu vou colocando. Cris, tem um limite? Provavelmente tem. Qual é esse limite? Não faço ideia, tá? Não faço ideia, mas, gente, quantos trabalhos vocês dão por mês? Ou por bimestre? Não é mais do que 4, né? Assim, que valham nota mesmo, né? Que você tem ali que calcular. É lógico que você dá muitas atividades, enfim, mas trabalhos mesmo valendo nota, eu nunca conheci um professor que desse mais do que 4. Se você dá mais do que 4 trabalhos valendo nota no bimestre, coloca aqui nos comentários para mim. No semestre, tudo bem, eu até acredito. Mas dificilmente você vai entregar nota só por semestre. Eu não conheci nenhuma escola assim, eu já conheci escolas que trabalham trimestralmente. Tem aquelas que trabalham por bimestre e as que trabalham por trimestre. Agora, entregar nota por semestre eu nunca conheci. Tudo bem, se você trabalha aí numa escola que entrega notas trimestrais, talvez você tenha ali 6 trabalhos, mas eu acho muito difícil um professor que trabalhe com mais de 4. Mas se você é esse professor, coloca nos comentários para mim, tá bom? O que eu faço aqui? Aperto Enter. Cris, eu tenho que montar linha por linha? Colocar essa fórmula linha por linha? Não, a gente vai usar a nossa alça de preenchimento, tá? Eu já falei sobre ela em outros vídeos. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui nessa bolinha, ó, tá vendo que tem uma bolinha? Quando eu coloco o cursor bem em cima, ele se transforma numa cruz. Clico, seguro e arrasto. E aí deu tudo errado. Por que, Cris, que isso acontece? Vou explicar para vocês, tá? Aqui, olha só o que a gente tem. Eu tenho, nessa primeira aqui, que foi onde eu criei, eu tenho B2, H2, C2, H3, D2, H4. Quando eu venho na linha de baixo, que ele deu um erro, né? Eu tenho B3. Em B3 eu tenho valor? Tenho. Eu tenho o valor do trabalho 1 do José. Quando eu venho em H3, o que eu tenho em H3? Eu tenho o trabalho 2, tá? Que aí eu tenho o peso do trabalho 2, só que já deu errado, porque o que eu queria era o peso do trabalho 1, tá? Era isso aqui. Aí, depois eu venho em C3. O que eu tenho em C3? O trabalho 2 do José. O que eu tenho em H4? O peso da avaliação. Depois eu venho em D3. O que eu tenho? A avaliação do José. D3, isso. E aí, quando eu vou para H5, o que eu tenho em H5? Eu não tenho nada. E é por isso que deu o erro, tá? Então, o que eu faço? Eu não posso usar alça de preenchimento? Eu posso sim, é lógico que eu posso. Imagina se eu tenho uma sala com 40 alunos, eu vou digitar essa fórmula 40 vezes? Mais 39 vezes? Não. Vou voltar aqui, ó. O que eu preciso? Eu preciso travar a linha. Eu preciso que, quando eu usar a alça de preenchimento, H2, H3 e H4 não se movam, não sejam atualizados, né? Eu preciso que seja sempre esse, H3, H2, H3 e H4, em qualquer uma das linhas ali da média ponderada. Então, a gente fala de travamento, eu vou travar a linha. Nesse caso, eu só preciso travar a linha, mas tem situações que eu preciso travar a linha e a coluna, tá? Que são aí situações mais avançadas. Como que eu travo, Cris? Como que eu impeço que a alça de preenchimento mude, vá atualizando, vá para H5, H6, H7? Eu venho aqui na minha fórmula, ó, H2. Eu quero travar somente a linha.
Então, eu vou colocar o símbolo de cifrão somente antes do número, tá? Faço isso em H2, faço isso em H3 e faço isso em H4. Se eu quisesse travar só a coluna, eu colocaria o cifrão antes da letra. Se eu quisesse travar colunas e linhas, eu colocaria o cifrão antes da letra e o cifrão antes do número, tá bom? Aperto Enter. E aí, olha que belezinha, que não deu tempo nem de eu falar que isso ia acontecer. Como já estava tudo certo, o próprio Planilhas Google já fez esse preenchimento para mim. Eu não tive o trabalho nem de arrastar o seu de preenchimento. É por isso que eu falo, Planilhas Google é uma mãe pra gente. E as pessoas não dão valor. Ai, que tristeza. Preenchimento automático, sugerido. Aqui ele me dá ali o símbolo para eu preencher ou eu simplesmente concordo aqui. Olha que belezinha. Ele já deu todas as notas dos meus alunos ali na planilha. Se eu tivesse 100, imagina uma sala com 100. Cris, isso não existe. Existe sim, pós-graduação online. Teve uma pós que eu fiz que eram 2 turmas de 180 alunos cada. Aí depois o pessoal foi desistindo, ficou só uma de 180. Bom, acho que até o final mais gente desistiu. Então imagina, né? Ah, Cris, mas hoje em dia a gente tem o Google Classroom, as escolas têm sistemas próprios para cálculo. Se você trabalha nessas escolas, parabéns, tá? Mas ainda tem professor que trabalha em escola que não tem nem parede, que não tem cadeira para o aluno sentar. Então, talvez ele não tenha acesso ao Google Classroom, né? Onde ele possa ali utilizar com todos os alunos. E com muito sacrifício ele consegue utilizar o Planilhas Google, tá bom? Então, aí é desse jeito que ele vai calcular a média ponderada. Cris, eu não sou professora, eu nem trabalho na área de educação, mas eu preciso utilizar a média ponderada. É só você adaptar para o seu contexto, tá bom? O que você precisa prestar atenção aqui no vídeo é como a média ponderada é calculada. Agora, o seu contexto você adapta, tá? E se tiver dificuldade, deixa nos comentários que eu vou te ajudando. Tudo bem? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês. Dúvidas, sugestões, críticas, deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada!